Agora eu queria chamar um convidado, que é o Marcelo Madureira. Ele vai falar com a gente, trazer um pouco da visão dele sobre esses dois fatos que têm dominado a pauta do dia de hoje. E aí eu já começo com um bom dia para Marcelo, agradecendo a participação dele e querendo ouvir tudo, opinião sua, todas as suas opiniões sobre essas duas histórias. Bora começar primeiro, Marcelo, por essa movimentação do PP e do Republicanos. Como é que você está vendo esses... Como é que a gente pode dizer? Não sei se dá para a gente chamar de uma ressaca ou um pós-pacote de economia aprovado pelo Congresso. É um rearranjo, né? Aliás, antes de mais nada, Júlia, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É, boa tarde também, bom dia, bom meio-dia para aqueles que estão nos acompanhando, né? E você é linda, né? Fotografa muito bem e tem um sorriso maravilhoso, né? Mas o que a gente está vendo, assim, um rearranjo aí no governo, uma acomodação para que você tenha uma convivência, digamos assim, melhor com a Câmara, né, o Congresso, e principalmente com o Centrão, né? E isso pode, na minha opinião, custar um preço, vai ter um preço, não tem nada grátis na política, não tem almoço grátis em lugar nenhum, um preço para uma parte importante do eleitorado do Lula, porque ele vai ter que abrir mão do espaço que foi concedido para alguns partidos prevalentemente de esquerda, para mulheres, enfim, pessoas que têm sua representatividade em função de objetivos políticos assim mais pragmáticos, né? Mais do dia a dia, para acomodar aí o povo do Centrão, que não é exatamente um povo ideológico, é outro tipo de perfil. Quer dizer, o governo ganha de um lado e perde para o outro, perde do outro. Agora, eu estou muito curioso, né, para que proposta, né, uma vez você acomodando mais o Centrão dentro do governo, né, e é uma coisa, às vezes, com muita tolerância, né, daqui a pouco a gente vai ver antigos bolsonaristas de raiz participando do ministério ou do governo, né, a própria recondução do Aras, né, na Procuradoria é um sinal, quer dizer, está tudo muito estranho ainda, né? Esse governo não apresentou ainda um plano, muito embora a economia aí esteja desanuviando, esteja apresentando resultados mais positivos, o governo ainda está faltando apresentar principalmente políticas sociais, políticas de alcance social, né, que ajudem aí essa população imensa do Brasil que passa ainda por grandes dificuldades, desemprego, educação, saúde, segurança, aquela coisa toda. Do Aras, a gente lembra que o Augusto Aras ele teve algumas posturas que recentes que foram criticadas por Bolsonaro, o que é um fato curioso, porque eu estava até resgatando aqui. Ele começou na gestão Bolsonaro sinalizando muito amigavelmente para o então presidente, não é? E tudo isso com vistas a uma recondução, a uma condução ao cargo. A gente lembra que ele driblou aquela lista tríplice, foi conduzido, ganhou a simpatia. Em alguns momentos ele até chegou a sinalizar, fazer movimentos questionando a possível eficácia das máscaras no período da pandemia. Teve também algumas declarações dele na época falando que não, a preservação do meio ambiente ela precisa ser, como é que eu posso dizer? Eu tinha até separado aqui alguns aspas, menos radicalizada. Enfim, e agora o Aras está fazendo esse movimento para o governo Lula, não é isso? Como é que Pois é, você vê isso? O que ele tem no radar? Ele está querendo uma recondução, a gente tem essas duas possibilidades, uma recondução, só que seria um terceiro mandato, não é isso? Ou uma indicação de um aliado. Como é que você está vendo? O que você acha que ele está querendo? pois é, ele pratica o passapanismo de resultados, né? O velho e bom puxa-saquismo, né? Ai, governo, sou a favor. Ele quer permanecer no poder, custe o que custar, né? E isso pega mal, fica feio. Mas para essas pessoas que não são muito adeptas do escrúpulo,
vale tudo, né? Eles não estão nem aí porque a opinião pública está percebendo ou está achando. Ele mostrou, né, que ele é o tipo do cara que serve a qualquer patrão, desde que ele, né, tenha uma boquinha. É lamentável ver isso, porque é muito importante você ter uma procuradoria que seja muito importante o cargo. Agora, pode ser uma sinalização também, por parte do governo, que o governo é tolerante, o governo não fica vendo a ficha passada, né, das pessoas, não é um governo digamos assim, de caça às bruxas, não que não seja, né, mas não quer assumir esse papel assim direto. Eu fico observando, né, para ver, porque também não é jogo jogado, né, que Augusto Aras vá permanecer no cargo, como se lembrou bem, seria já um terceiro mandato. É, mas eu acho que ele tem possibilidade, sim, Júlia. Estou entendendo. Outra coisa que eu queria te perguntar na verdade, um questionamento sobre uma avaliação tua. Bom, a gente está falando de política. Apesar de todas as paixões que envolvem tanto a política quanto o futebol, que a gente vai falar no final do programa hoje, a política ela é pragmática. Ou seja, é um jogo que ele tem regras e que ele tem também, como é que a gente pode dizer, cada ação ela tem que ser muito pensada de uma forma fria, para, enfim, por todos os porquês que a gente já sabe. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, qual é o limite entre o pragmatismo e o discurso que foi feito pelo PT na campanha, que era um discurso de oposição a um governo que tinha o apoio desses partidos? Essa pergunta é muito boa, né, porque é aquela história. Sempre bom lembrar que esse governo ele foi eleito por uma frente democrática que se uniu ao PT, né? Outras correntes de centro-esquerda e até mesmo centro-direita, né, que se uniram em torno da candidatura do Lula em defesa da democracia. Isso é uma visão mais de longo prazo, não é uma visão, tem pragmatismo, mas também tem uma visão de preservação do regime democrático no Brasil. Agora, você realmente tem que estabelecer um perímetro, né, dentro da política, que é um perímetro da ética, é o perímetro daquilo que é aceito, né, pela sociedade como eticamente viável. Isso não foge da negociação, né, da troca de favores e tal. Isso existe no campo da política, sempre vai existir. Agora, evidentemente, isso extrapola quando você começa a ver os seus interesses próprios, né, os seus interesses pessoais, em contradição com os interesses do conjunto da sociedade, com os interesses do Brasil, né, Júlia? Essa que é a questão. Está aí o limite. E aí tem uma outra coisa, até pedir para algumas pessoas comentarem no chat sobre essa autorização do Supremo para os mandados de busca e apreensão na casa do casal Mantovani, por conta Sim. das supostas agressões a Moraes. E houve uma série de críticas e algumas pessoas estão falando aqui, senadores precisam puxar o freio do STF, entre outras coisas. Ontem, um dos pontos que foi argumentado para se autorizar isso seria tentar, obviamente, ver possíveis, ampliar a investigação sobre o que aconteceu na Itália, mas também se falou em tentar ver até que ponto que o casal poderia, de alguma forma, estar relacionado àqueles ataques à esplanada da Sede dos Três Poderes que aconteceu no 8 de janeiro. Eu queria uma opinião tua. Você acha que houve uma extrapolação? Perguntar para uma pessoa se houve uma extrapolação ao vivo do Supremo é uma coisa perigosa. Mas, enfim, você acha que houve, como é que a gente pode dizer, uma extrapolação, um exagero? Ou não, Olha, isso de fato era uma coisa a se esperar? a nota que saiu agora do ministro, né, do ministro Dino, ela, de certa forma, esclarece, parece que existem alguns antecedentes aí que justificam essa busca e apreensão. Né? Como você disse, não é uma coisa de phishing, né?
de atirar atirar no que viu para acertar no que não viu. Parece que existem algumas circunstâncias que justificam esse tipo de ação contra essas pessoas. O que é chato, a primeira coisa é esse barraco que rolou, o termo é esse, né? Foi um barraco que rolou no aeroporto de Fiumicino, lá em Roma, enfim, e uma autoridade pública, concorde-se com ela ou não, brasileira, ficar sujeita a esse tipo, né, de situação, seja aqui no estrangeiro, de não poder circular, né, é uma coisa muito chata. Agora, eu também não quero transformar a vítima em réu, mas pegando de uma maneira mais geral, o comportamento dos atuais membros do judiciário, não são todos, mas alguns, e eu, inclusive, excluiria o ministro Alexandre de Moraes, que teve um papel importante nos últimos meses, tem um papel importante, e não é, né, dessas pessoas, assim, vamos dizer, muito exuberantes, como outros ministros aí, mas, por exemplo, na semana passada, a gente teve uma colocação e uma participação extremamente infeliz do ministro Luiz Roberto Barroso naquela reunião da Uni. Aquilo ali foi extremamente prejudicial para o Poder Judiciário, para o ministro, para a democracia. Quer dizer, aquilo ali só contribui, e eu acho que existem ministros que atiçam muito. Eu sou daquelas pessoas, Júlia, que eu acho o seguinte: juiz, qualquer juiz de comarca a juiz supremo, só se manifesta nos autos. Ele só se manifesta em plenário. Aqui tem alguns juízes adoram aparecer em programa de televisão, adoram dar entrevistas, posam para a revista Caras, né? Vão a convidados para participar de seminários, são convidados a viajar de graça, com tudo pago, né, para dar palestras. Isso não tem nada a ver com o que se chama de pundonor, que um juiz deve ter, entendeu? Comportamento. Eu digo assim, juiz de comarca, que é o mais simples que tem, não pode ir nem no aniversário da sobrinha, porque ele pode encontrar alguém lá que amanhã ou depois ele vai ter que julgar. Então, quanto mais juiz de cortes superiores, né, de cortes federais, eles não podem de maneira nenhuma ter outros interesses, né? Não podem participar de empresas, de negócios, né, de qualquer finalidade. No máximo, um ministro de Suprema Corte, um juiz federal, pode dar aulas, isso sim, pode dar aula, pode dar, né? Mas não ficar viajando para lá, para aqui e acolá, ficar circulando por Brasília, em jantares, convivendo. Eles têm que se dar o respeito. Se dá o respeito do que o cargo de ministro de Suprema Corte merece. E isso é em função da sociedade. A sociedade conferiu a eles um poder, né, de julgar em última instância, que faz com que eles tenham que ter uma vida discreta, né, uma vida comedida, né, inclusive porque você tem na Suprema Corte, né, chega ao conhecimento da sociedade dos vinhos que têm que ser servidos, a qualidade das comidas, essas coisas todas, ainda mais num país como o Brasil, com tanta gente pobre, que isso é falta de pundonor. Enfim, eu não estou aqui criticando o Poder Judiciário, veja bem, Júlia, importantíssimo o Poder Judiciário, e não são todos os membros do Poder Judiciário, mas a gente sabe que existem membros do Poder Judiciário, e não só ministros da Suprema Corte, né? São, inclusive, advogados também, né? Defensores de causas esquisitas e tudo mais, que não têm um comportamento adequado ao direito, à magistratura, à defesa também de condenados. A justiça brasileira, né, ela precisa olhar para si mesma com mais modéstia, né, com menos vaidade, com mais simplicidade, porque senão acontecem essas coisas
essas coisas chatas, né? Um juiz ser agredido em público, que é uma coisa lamentável, e de uma maneira que a mim me parece injusta, ou um ministro se manifestar de maneira inadequada, em lugar inadequado. Isso só contribui, sabe para quê, Júlia? Para o aumento da polarização entre nós brasileiros. Isso só aumenta a polarização, né, entre bolsonaristas e lulistas, quando o judiciário devia estar contribuindo também para a união dos brasileiros em torno da melhoria da vida, né, do conjunto da população. É isso que eu acho. Inclusive, essa sua fala vai ao encontro do que o presidente do Senado falou na semana passada, depois do ocorrido, que foi justamente nessa linha, não é mesmo? De que a gente está no trabalho para, no caso, eles estão no trabalho, os políticos estão no trabalho para pacificar um país que foi polarizado. E declarações como essa não seriam felizes. Isso eu estou tentando reproduzir um pouco do que Pacheco comentou. Mas é isso, Madureira. Perfeito. Queria te agradecer de novo pela participação, viu? Vou te chamar de novo, porque, afinal de contas, suas opiniões sempre são bacanas de ouvir. Obrigado. E boa tarde. Boa tarde, Júlia. Muito sucesso para você aí. Você é uma simpatia. Obrigada.